Bom dia, colegas. Nós vamos retomar as nossas atividades do Currículo Permanente de Processo e hoje nós temos a satisfação de receber aqui conosco o Dr. Márcio Luiz Vicari, que eu acredito que muitos de vocês já devam ter encontrado em oportunidades não tão alvissareiras, e o nosso colega, o juiz federal Arthur César de Souza. Eles vão hoje conversar pela manhã sobre honorários, e a proposta da escola de convidar um juiz e um advogado para vir tratar do tema é justamente para a gente poder ter as duas perspectivas em relação a todas essas mudanças que aconteceram no Código de Processo Civil em relação aos honorários. E eu já antecipo aos senhores palestrantes que, quando a escola fez uma busca de sugestões para a realização desse curso, o que mais chegou a partir dos colegas foi justamente dúvidas em relação à fixação de honorários nessa nova sistemática, né? Tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. Então, eu acho que não preciso nem dizer isso, mas é uma grande oportunidade que nós temos aqui agora de tentar construir algumas linhas de consenso, talvez algum conhecimento conjunto a respeito dessa nova sistemática que foi introduzida pelo novo CPC. Vou apresentar rapidamente os nossos dois painelistas. Dr. Márcio Luiz Vicari, mestrando em Direito Processual Civil pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, professor convidado em diversos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito, na Univale, na Unisul, na Universidade Federal de Santa Catarina, no SESUSC, Unifeb, UNC, é o Centro Universitário de Curitiba, Univille e a Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Pernambuco. É membro titular da comissão examinadora, foi membro da comissão examinadora do nosso concurso, nas edições do 11º, 12º e 13º concursos, de 2004 a 2009, e, como todos sabem, advogado. O nosso colega Arthur é pós-doutor pela Università Statale de Milano, pela Universidade de Valência, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, professor do curso de mestrado da Universidade de Marília e em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário Filadélfia. É juiz formador aqui na Images e juiz convocado atualmente junto à presidência aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não sei se vocês já combinaram quem começa. Sim. Doutor, nosso convidado, então, por favor, o senhor tem a palavra. Nós podemos trabalhar com a perspectiva de 40 minutos, 45 minutos para cada exposição, pode ser? Está certo, então, com a palavra. Muito bem, não sei se está funcionando. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de, em nome da doutora Thais, agradecer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo convite que me formulou, nas pessoas também do desembargador Thompson Flores e do desembargador Otávio Pamplona, para estar nesse evento, que muito me honra. Eu sou um velho amigo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para meu privilégio. E é uma alegria muito grande ver magistrados aqui com quem eu tive o prazer e a honra de conviver quando estavam numa das fases mais angustas da sua vida, na expectativa da aprovação num concurso que suponho que também, para orgulho dos senhores, provavelmente, eu sempre digo isso nacionalmente, junto com o concurso nacional do Ministério Público Federal, provavelmente os dois melhores concursos em termos de organização e seleção do país, que são o do TRF da 4ª Região e o do MPF. E quando o convite me foi formulado para tratar de honorários, eu fiquei sabendo que teria a honra de falar com o Dr. Arthur, que é uma referência como processualista e que, naturalmente, torna a minha tarefa bem mais difícil. Nós fizemos esse ajuste de dividir mais ou menos os temas para que o meu desempenho não ficasse ainda mais difícil, porque falar depois do Dr. Arthur seria inviável. E eu me propus, combinando com ele,
me propus a fazer uma parte introdutória desse tema, porque nós pensamos que seria conveniente tratar do tema desde o ponto de vista puramente científico, mas também descendo às questões práticas, que são aquelas do dia a dia que causam dificuldades a todos nós. E falávamos disso agora há pouco. Os honorários são, no processo civil, um tema que, do ponto de vista científico, no mais das vezes é relegado a segundo plano, é visto com menos nobreza do que outros. Todavia, é um tema que, no dia a dia e na prática, nos causa muita dificuldade a todos nós, porque eu costumo dizer que direito material o juiz aplica, quando muito, uma vez, quando ele profere a sentença, ou eventualmente em alguma decisão de incidente. Mas direito processual ele aplica todos os dias, a todos os momentos no processo. E o aspecto relativo aos honorários, o juiz também aplica sempre, em todos os processos, e por muitas vezes causa muitas dificuldades. O que eu queria inicialmente recordar é a evolução da função dos honorários advocatícios no processo, tanto no Brasil quanto fora dele. E não vou fazer um tratamento muito demorado disso, mas apenas para que nós consideremos que a função dos honorários advocatícios, que faziam parte, inclusive, no direito positivo brasileiro, daquilo que se chama de despesas processuais em sentido lato, em sentido amplo, ele tinha e tem a função de dar suporte ao exercício da jurisdição, na medida em que, obviamente, isso demanda custos e esses custos precisam ser suportados. E há, naturalmente, caminhos diferentes para isso. Basicamente 3, ou o processo ser todo gratuito e, portanto, todo suportado pelo Estado, ou ele ser integralmente suportado pelas partes, inclusive no que toca às despesas ordinárias, digamos assim, como, por exemplo, a própria remuneração do magistrado, como acontece no processo arbitral, ou então um sistema misto, que é o sistema adotado pelo direito brasileiro e pela maior parte dos sistemas ocidentais, em que parte é suportada pelo Estado e parte suportada pelos litigantes a título de taxa, ou seja, de uso do serviço judiciário. Na verdade, nós sabemos que essas despesas se desdobram em naturezas distintas, tanto a taxa propriamente dita, a taxa judiciária, quanto despesas específicas de atos a serem praticados, que podem ser, inclusive, adiantados pela parte, e é essa a sistemática adotada pelo Código, e também os honorários advocatícios. Em relação aos honorários, até o Código de 39, havia uma disciplina bastante diferente do que se adotou no Código de 73. E do Código de 73 para o atual, a mudança foi bastante intensa, é verdade, em relação a aspectos de discriminação da fixação honorária. Mas, em termos de natureza jurídica do Instituto, pouco mudou. Aliás, este Código de Processo Civil que está em vigor, diferentemente do que pode parecer, porque é sempre impactante para nós, uma mudança de um código inteiro, ainda mais de um código de processo que a gente aplica todos os dias, na prática, mas, a despeito disso, o Código de Processo Civil de 2015 ele não é um código inovador. Ele é um código que muda ritos, muda procedimentos. Tem algumas diferenças cá e lá, óbvias e naturais. Mas, vejam, é muito diferente o que aconteceu agora daquilo que aconteceu no Brasil do Código de 39 para o Código de 73. Aquela foi uma revolução processual. O Código de 73 trouxe uma concepção processual completamente distinta da que havia no Código de 39, com conceitos que não existiam, como o de revelia com confissão ficta, como o de julgamento antecipado do mérito, como o de divisão das funções do juiz em processos necessariamente distintos, conhecimento, execução e cautelar, que não se misturavam de jeito nenhum, como a equiparação das execuções por título judicial e extrajudicial, que eram processadas da mesmíssima maneira, à exceção do fundamento a ser utilizado nos embargos. Esses são apenas alguns exemplos que mostram que o Código de 73 trouxe uma nova concepção
de direito processual para o Brasil, coisa que o de 2015 não fez. A bem da verdade, sob certos aspectos, o Código de 2015 é menos inovador do que foram, por exemplo, as leis reformadoras do CPC de 94, que introduziram, por exemplo, a antecipação de tutela genérica no Código, ou que adotaram o sistema da execução in natura das obrigações de prestação de fato. Naquela oportunidade, em 94, essas alterações foram muito mais radicais e se somaram depois a outras duas importantes, a da separação, das execuções por título judicial e extrajudicial e o sistema do cumprimento de sentença, porque essas, sim, causaram ao sistema processual uma solução de continuidade radical. Nós mudamos a forma de pensar o processo, ainda que não tenhamos nos dado conta disso, nem nós, nem o legislador, muitas vezes, que continua falando, por exemplo, um termo absolutamente anacrônico hoje em dia, em processo de conhecimento. Se nós definirmos processo de conhecimento como aquele em que o juiz, para usar a expressão do meu saudoso professor Ovídio, em que o juiz só conhece e não executa, ao contrário do processo de execução em que ele só executa e não conhece, se nós conceituarmos o processo de conhecimento com a pureza da atividade jurisdicional cognitiva, nós temos que compreender que no modelo atual, e na verdade desde o sistema de cumprimento, não existe mais processo de conhecimento. Existe um processo que se divide em fases, uma preponderantemente cognitiva e outra preponderantemente executiva, mas eu nem posso dizer que uma fase é exclusivamente cognitiva, porque eu tenho ali decisões que podem ter execuibilidade imediata, que são as decisões para usar a nomenclatura do Código atual, de tutela provisória. Bem, nós não tivemos, portanto, uma mudança radical em termos de concepção dos honorários do Código de 2015 em referência ao Código de 73, mas tivemos uma mudança em relação a determinados disciplinamentos que têm causado alguma perplexidade, é natural que isso ocorra. Há um fenômeno a respeito do qual eu tenho chamado a atenção quando falo de novo Código, que é o seguinte: tendemos nós, que nos valíamos até bem pouco tempo atrás de um código, a continuar aplicando a interpretação retirada daquele código para o novo, quando a regra textual, a norma positiva, não se altera muito em relação ao texto revogado. Essa é uma tendência natural e, mais do que isso, é até uma tendência lógica. Todavia, sabemos nós que nem sempre isso acontece. Em outras palavras, muitas vezes a jurisprudência deriva a sua interpretação, varia a sua interpretação, mesmo que a norma nova seja praticamente idêntica à norma revogada. Isso não acontece com tanta infrequência assim. É uma coisa relativamente comum. E eu faço esse alerta porque, às vezes, pensar-se que a aplicação da norma semelhante em sua concepção positiva, textual, vai ser automática só por esse fato, nos leva a algumas perplexidades e alguns equívocos. Sem falar, naturalmente, nas perplexidades naturais da aplicação da lei em relação a questões que já ficavam subjacentes nas discussões anteriores e que vão continuar agora. Aprofundando um pouquinho mais, ou descendo um pouco mais as questões positivas, o que eu gostaria de destacar especificamente é um dado relativo às despesas em geral e aos honorários em particular, que parece que nos últimos tempos nós nos esquecemos, no Brasil em particular. Eu me refiro a um aspecto que é muito ressaltado por Carnelucci no sistema ou nas instituições, quando ele menciona que honorários, na verdade despesas em geral, configuram aquilo que ele chama de ônus e riscos processuais. Esse aspecto das despesas processuais como ônus e como risco é um aspecto muito relevante porque ele tem uma função também relevante. E essa função é essencialmente, no plano teórico e filosófico, uma função ética, de limpar eticamente o processo das pretensões infundadas ou aventureiras, mas também
uma repercussão de natureza prática, até estatística, porque, obviamente, que, do ponto de vista prático e estatístico, dependendo do grau de imposição desses ônus e riscos, nós teremos mais ou menos manejo do Poder Judiciário. Em outras palavras, é óbvio que um processo mais caro vai implicar em um menor número de processos, ou, se esse custo for distribuído por fases processuais, num menor número, por exemplo, de recursos. Essa é uma técnica que o Código de Processo de 2015 usou, como nós sabemos, em relação aos honorários devidos, o que se convencionou chamar de honorários de sucumbência recursal. Mas é uma verdade que deflui dessa verdade maior. Se o processo é mais caro, ele tende a ser menos usado. Ou, pelo menos, ele tende a ser usado com mais parcimônia. Era isso que alertava Carnelutti quando falava de ônus e riscos. Ele dizia, o processo precisa ter ônus e o processo precisa ter algum grau de risco. O aspecto do risco é relevantíssimo quando se está diante do problema da conciliação. Nós temos sofrido uma influência considerável e cada vez mais intensa do Conselho Nacional de Justiça e de vários órgãos para tentar e para buscar nos processos a conciliação, ou seja, buscar equivalentes jurisdicionais para desafogar o Poder Judiciário. E a despeito das tentativas, muitas delas do legislador e algumas não, nós temos percebido que essas tentativas não surtem o efeito que esperávamos que surtisse. Algumas comparações, inclusive, são quase inevitáveis. Por exemplo, o novo CPC adotou uma audiência inicial de mediação ou conciliação que é mais fundada na esperança do que no método, né? Porque parecia-me óbvio que isso não ia dar certo. Isso me parecia óbvio não porque eu tenha má vontade com o código, que eu até tenho, mas parecia-me óbvio que isso não ia dar certo por experiência. O Código de 73, uma das mudanças mais radicais que ele trouxe em relação ao Código de 39 foi, por exemplo, o julgamento, chamava-se assim no Código de 73, o julgamento antecipado da lide. No Código de 39 não havia isso. Em todos os processos havia de haver uma audiência de instrução em que se tentava conciliar. O Código de 73, cientificamente plasmado pelo ministro Buzaide, fez o quê? Separou as questões de direito das questões de fato e disse que se o que estava em questão, portanto, o que era controverso ainda era apenas de direito, o juiz não precisava marcar audiência para isso, porque iura novit curia, e, portanto, ele resolvia o direito questionado, o direito controverso. Isto implicou num concreto ganho de tempo, numa concreta aceleração do processo civil brasileiro. É inegável. O julgamento antecipado da lide foi uma grande conquista do Código de 73, baseada, como disse, numa distinção de ordem e de critério científico, questões de fato, questões de direito. E com o advento da reforma de 94, da primeira das grandes reformas do CPC de 94, nós tivemos uma pequena alteração nisso, porque se adotou aquela audiência de conciliação e saneamento do artigo 331 do Código de Processo Civil revogado. Por essa audiência, e na forma desse dispositivo, o juiz teria que designar essa audiência de conciliação para nela sanear o processo e tentar também obter conciliação ali. A prática mostrou, tanto foi assim que o legislador tornou a alterar esse dispositivo e tornou a audiência facultativa, a prática mostrou que isso não produziu resultados. Ou seja, que designar uma audiência especificamente para obter conciliação, por si só, como uma medida isolada, não conduz aos resultados esperados para obter transação. Agora tentou-se, insistindo num modelo copiado. Isso me parece muito claro. A cópia é do processo do trabalho. Faça uma audiência de conciliação no início do feito,
com um procedimento bastante complicado, que nem precisava e nem devia ser assim, porque é aquele aspecto concernente ao início do prazo de resposta do réu, se vai ter audiência, se não vai ter, isso causa muita dificuldade e prazo de resposta não podia ser assim, ele tinha que ser claro, tinha que ser objetivo, mas criou-se essa audiência para se tentar obter a conciliação que não se obteve com aquela do 331 do Código Revogado, à guisa do seguinte fundamento. Não, se nós fizermos essa audiência no início, nós teremos maior chance de obter resultado, porque as partes ainda não estão tão belicosas. Eu não sei onde é que vive o legislador quando ele pensa esse tipo de coisa. As partes já entram no escritório da advocacia belicosas. Elas não vão ficar belicosas no curso do processo. Quando eles chegam no escritório do advogado, eles querem matar a parte contrária. Não é, eles não vão se tornar assim porque a contestação veio mal criada ou outra coisa do gênero. E aí nós entramos no ponto que eu queria tratar. Claro, foi uma cópia, a meu juízo, infeliz de um modelo trabalhista que funciona bem. E por que infeliz? Porque são modelos diferentes. Eu, esses tempos atrás, fui falar de um assunto correlato a esse e dei um exemplo concreto que me aconteceu. Eu não advogo na Justiça do Trabalho, mas acabei fazendo, dia desses, uma audiência lá em Florianópolis, na Justiça do Trabalho. E era uma causa que, rigorosamente, não era uma relação de emprego, era uma relação de trabalho, e com ampliação da competência acabou sendo da Justiça do Trabalho. Mas o interessante é que eu cheguei na Justiça do Trabalho, lá nas varas para fazer audiência, e muitos colegas conhecidos, mas que se surpreenderam com a minha presença ali, porque eu nunca estou lá na Justiça do Trabalho. Aí estava no elevador, subindo com um colega, o colega me cumprimentou e me perguntou, o senhor está aqui? É, audiência? É. Daí ele me olhou bem sério assim e perguntou, reclamante ou reclamado? Aí eu ainda tive que adequar as nomenclaturas, para mim era autor e réu, eu tinha que, a reclamante, é autor, é reclamante. Qual a vara? Assim, é quinta vara. Daí ele me olhou bem sério e fez assim, E eu fiquei apavorado com aquele comentário, porque eu não sabia identificar se aquilo ali era vai dar certo, vai dar errado. Na Justiça do Trabalho, isso acontece. Isso não é folclore, isso é fato. As pessoas mais ou menos sabem, em outras palavras, elas têm um prognóstico de resultado. E ao terem um prognóstico de resultado, elas podem medir o risco. E ao medir o risco, elas são estimuladas a conciliar. Porque elas sabem que se elas não conciliarem, elas vão perder, ou vão ganhar, ou têm maior chance de perder, ou menor chance de ganhar. Nós acabamos com isso no processo civil. Nós não temos mais prognóstico no processo civil. Eu sou advogado há 24 anos, e eu comentava com o Dr. Servi que quando eu comecei a advogar, o cliente chegava no escritório e perguntava, doutor, esse aqui é o meu caso, o que o senhor acha? Tem chance ou não tem chance? E a gente fazia um juízo de prognóstico. Fazia um juízo de prognóstico e, a partir daquele juízo de prognóstico, expunha as chances, em princípio, para o cliente. E o cliente, inevitavelmente, fazia uma segunda pergunta. E se nós perdermos? Se eu perder, o que vai acontecer? Ah, não, então tem que pagar os encargos de sucumbência, que são mais ou menos assim, são mais ou menos assado. E aí ele fazia um juízo de conveniência sobre demandar ou não demandar. Quando nós acabamos com a previsibilidade dos julgamentos, e este é um ponto em que eu tenho que louvar o novo Código, porque ele tenta adotar um stare decisis, vertical e horizontal, para estabelecer uma certa previsibilidade de julgamentos. Mas quando nós acabamos com a previsibilidade e, voltando aqui ao nosso tema, quando nós minimizamos e mitigamos profundamente os ônus e os riscos processuais, dentre os quais, em especial, aqueles pecuniários, nós acabamos por desestimular a obtenção de soluções consensuais. Muito mais do que um cartaz pregado na parede dizendo que conciliar é legal, conciliar vai ser útil se eu souber que eu ganho ou que eu perco fazendo uma conciliação. E, portanto, nós precisamos revisitar, esses dias eu vi até que o professor Marinoni falou aqui na abertura do curso, e nós trocamos uma ideia no Facebook, porque somos amigos do Facebook.
Ele esteve em Chicago agora e estava lá estudando sobre a análise econômica do direito, na casa da análise econômica. Eu dizia isso, que eu acho também que nós temos que recuperar ou aprender isso. Nós não fomos muito treinados para isso, nos últimos 15 anos no Brasil menos ainda, mas nós temos que perceber que as questões econômicas, desde aquelas que digam respeito ao resultado da demanda, como essas internas que dizem respeito aos ônus que o processo traz, têm efeitos e efeitos importantes para o processo. Carnelucci falava de ônus e riscos. Por quê? Porque é preciso que a parte corra algum risco para ela avaliar condições de fazer alguma transação, por exemplo, e é preciso que, se ela perder, ela perca. A despeito da tautologia, o que eu quero dizer é, perdendo em juízo, ela tem de ter um prejuízo. Ganhando, ela não pode perder. Chiovenda já dizia isso. Quem vai a juízo para obter razão não pode sair do processo com menos razão do que tinha, ou com menos patrimônio do que tinha. E aí o primeiro problema, que eu vou apresentar dos dois principais que eu vou apresentar. O primeiro problema, e pode soar um pouco surpreendente que um advogado diga isso, mas é a minha convicção pessoal. Dizia também o Dr. Serviço agora há pouco, antes de nós começarmos. Paradoxalmente, uma das circunstâncias que mais contribuiu para a redução significativa dos honorários de sucumbência no Brasil nos últimos 20 anos foi o Estatuto da Advocacia de 94, que destinou aos advogados a titularidade dos honorários de sucumbência. Como boa parte das leis protetivas, e esta não deixa de ser, porque protege os advogados e dá a eles a titularidade de um valor que até então não era deles, a não ser se convencionado fosse. Como com frequência acontece, uma lei protetiva, quando ela não é bem medida, ela acaba produzindo o efeito contrário àquele que ela visava. Ela não protege. Ela acaba deixando aquele a quem visava proteger numa situação desfavorável. Vemos isso, são vários os exemplos aí no Brasil. Eu nem vou falar das leis trabalhistas, eu vou falar da antiga lei do inquilinato, por exemplo, que é um exemplo clássico que no Brasil acabou acontecendo. Por conta de um evento ocorrido no Brasil no meado da década de 70, um evento infausto, um suicídio de um casal de idosos em São Paulo porque não podia pagar mais o aluguel e ia ser despejado, mudou-se a lei de inquilinato no Brasil e adotou-se uma lei que não permitia o despejo, senão em raríssimas hipóteses. O que aconteceu? Para proteger o inquilino, claro. 2 velhinhos se mataram em São Paulo porque iam ser despejados. O que aconteceu? Os proprietários de imóvel começaram a manter os imóveis fechados e não alugar mais, porque se alugassem não conseguiam mais tirar o inquilino lá de dentro. E até que viesse a 8.245, que é a lei do inquilinato nova, ocorreu uma crise no mercado imobiliário de locações, porque os preços dos aluguéis foram lá em cima, e foram lá em cima porque havia poucos aluguéis disponíveis. E havia poucos imóveis disponíveis porque os proprietários não queriam correr o risco de colocar o imóvel em mercado e depois não poder obtê-lo. Então, as leis protetivas, elas, claro, radicam no maior problema do direito, que é um problema de filosofia do direito. Até onde o direito vai e pode regular outros campos, em especial, neste aspecto, a economia. A economia manda sempre, o direito manda sempre, ou até que ponto pode o direito efetivamente regular a economia? No que nos diz respeito aqui, a lei protetiva a que eu me refiro é o Estatuto da Advocacia. Ele dispôs, em 1994, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, e não mais à parte. Isto foi um rompimento de um sistema que era histórico no Brasil e que é mundial. No mundo todo, o pressuposto do honorário de sucumbência é que a parte que vai a juízo e tem razão não pode sair do processo menos rica do que estava dentro do processo. E quem vai ao processo vai ter despesas, necessariamente, e se ele vai ao processo e vai ter despesas
e não pode ser ressarcido disso, esse processo não é um processo justo e há, de certa maneira, uma violação à última ratio, uma violação à propriedade, inclusive uma cláusula constitucional pétrea. Pois muito bem, o estabelecimento de que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado implicou, na prática, nos últimos 20 anos, num decréscimo do valor dos honorários de sucumbência. Esse é o resultado concreto disso, infelizmente. Pode ser, e provavelmente não é um resultado automático e exclusivo, ou seja, os honorários de sucumbência não se reduziram apenas por isso, mas esse foi um ingrediente importante para contribuir para a redução dos honorários de sucumbência. É inevitável que o juiz pense, eu tento fazer um esforço aqui de me colocar no lugar de um juiz, mas é inevitável, penso eu, que o juiz reflita da seguinte maneira: bem, esse advogado já foi remunerado, porque ele foi contratado e ele deve ter feito um contrato ali, de alguma maneira ele foi remunerado. Então, esse honorário de sucumbência não é o que vai remunerá-lo. Isso aqui é um acréscimo, bem entendido, sem o sentido pejorativo. É a gorjeta, são os 10%. E esta forma de ver, e bom se fossem 10%, nem sempre são. Eu às vezes digo, eu não queria ser advogado, eu queria ser garçom, pelo menos recebe 10%. Os advogados nem isso. E essa forma de ver o problema faz com que o valor dos honorários acabe sendo reduzido. Isso é inevitável. E não é inevitável e não é injusto pensar assim. Esse é o maior problema. Não é injusto pensar assim. Porque não me soa razoável, e volto a dizer, isso é até... Pode soar paradoxal que um advogado diga isso, mas não me soa razoável que alguém que tem razão vá a juízo e saia de lá com menos patrimônio, embora tendo razão, do que entrou. Por isso, esse aspecto é um aspecto relevante que não tem, num horizonte curto, uma perspectiva de mudança. O Código de Processo Civil reafirmou o que estava no Estatuto, que os honorários pertencem ao advogado. E, portanto, reafirmou este problema. Nós já temos casos julgados na jurisprudência de pessoas que tiveram que contratar o advogado, não receberam os honorários de sucumbência, porque eles pertenciam ao advogado, e depois entraram em juízo para cobrar o que gastaram com o advogado. E aí nós vamos entrar na história do labirinto de espelho, porque isso não termina nunca. Porque vai ganhar esse processo, vai entrar com outro, e vai entrar com outro, e isso não termina nunca. Sob o fundamento razoável e justo de que ele não pode perder, se ele tinha razão. Este, portanto, é um problema. O outro problema que eu gostaria de submeter à reflexão é aquele que eu principiei em falar. Se o processo precisa ter ônus e riscos, se esses ônus e riscos estão diretamente ligados à análise econômica do direito e às repercussões jurídicas, as consequências jurídicas que defluem de problemas econômicos, e eles estão, se as coisas se passam assim, uma das melhores formas de se obter ao mesmo tempo, limpeza ética do processo e resultados no tocante a equivalentes jurisdicionais é fazer com que o processo se torne mais arriscado e mais caro. Quanto mais arriscado e quanto mais caro ele for, mais as pessoas vão refletir a respeito das consequências dele e, portanto, mais serão estimuladas a conciliar, por exemplo. É preciso que esta mudança de visão das coisas, ou esse retorno ao passado, eu estou falando do sistema do Carnelucci, que tem quase 100 anos. É preciso que esse retorno ao passado se dê não apenas por força de uma mentalidade de todos nós, advogados, magistrados e membros do Ministério Público, mas também por algumas mudanças legislativas. Dou alguns exemplos. Se o meu cliente é citado para um processo, vai me procurar no meu escritório, eu leio a petição inicial e penso o seguinte, o autor tem razão. Ele tem razão aqui. O que eu vou dizer para o meu cliente? Eu vou dizer, ele tem razão. O senhor pode reconhecer a procedência do pedido. E se o meu cliente reconhece a procedência do pedido, o que acontece? Ele arca com os ônus sucumbenciais. Ele sequer é estimulado a dizer, ok, eu estava errado, mas eu reconheço que eu estava errado, eu aceito, vamos
vamos encerrar isso aqui, mesmo que parcialmente. Era o momento agora, com a mudança do Código, de mudar a sistemática da imposição dos ônus sucumbenciais para o reconhecimento da procedência do pedido e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, que são institutos de equivalentes jurisdicionais que não estimulam de modo algum as pessoas a fazerem isso. O que acontece se o meu cliente me chega com uma petição nesses termos, ainda que eu veja que tem razão, eu vou apresentar uma contestação qualquer que seja, porque é melhor que nada. E como disse um colega esses dias para mim, se pegar, pegou, né, doutor? Faz a contestação e vê no que dá. Porque se eu concordar que aquilo ali é o correto, o meu cliente vai sucumbir de qualquer modo, como ele sucumbiria, se tivesse sido julgada a causa em relação ao mérito, pelo próprio magistrado. Então, é preciso que se estimule, como se fez há 20 anos, na reforma de 94, com a adoção do procedimento monitório, copiado do procedimento monitório alemão, se fez a adoção no Código de Processo Civil do procedimento monitório, um estímulo daquela natureza. No procedimento monitório, o réu é citado para pagar, e se ele vai lá e paga, ele fica isento dos honorários e das despesas processuais, como se faz também na execução. Já se fazia antes e o novo Código manteve a técnica, com redução do valor dos honorários no Código Antigo e com isenção agora. É preciso, portanto, que nós todos percebamos que, se é verdade que o sistema brasileiro hoje tem uma falha no tocante à atribuição ao advogado da titularidade dos honorários sempre, e isso causa uma injustiça para a parte e traduz-se em reflexo econômico com a redução do valor dos honorários de sucumbência. Por outro lado, reduzir o valor dos honorários de sucumbência só fez aumentar a litigiosidade e estimular as pretensões infundadas ou as aventuras judiciais. Não tenham a menor dúvida de que quanto menor for o honorário sucumbencial, quanto menor for o risco que a parte tem no processo, mais ela estará estimulada a litigar. Mais ela estará tolhida da ideia de conciliar ou de ajustar o que se estiver pendente. E das mudanças, para agora encaminhar a conclusão, e das mudanças havidas no CPC de 2015 em relação ao de 73, nós não vimos muita coisa a respeito desses dois assuntos. Na verdade, a titularidade dos honorários pelo advogado continua igual. A questão nunca foi debatida, que eu tenha conhecimento, em âmbito de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Já vi decisões interessantes, uma até que eu vi recentemente de uma juíza federal aqui da 4ª Região, sobre esse aspecto, e sobre a declaração de inconstitucionalidade incidente tanto do dispositivo do Estatuto, à época, porque não estava em vigor ainda o novo CPC, sobre essa titularidade dos honorários pelo advogado. Mas esse é um problema que está entre a regra legal e um lobby eficiente que os advogados fazem, eficiente e legítimo, que os advogados fazem para isso, sem perceber, porém, os advogados, que esse lobby foi um tiro no pé, se me perdoem a expressão coloquial, porque, como eu disse, os honorários de sucumbência caíram muito a partir disso. Mas o novo Código, ele não muda essa feição, nem muda um aspecto que está diretamente ligado a isso, que é o da gratuidade da justiça. Provavelmente o Brasil é um dos países mais pródigos em concessão de gratuidade de justiça. E isso mata o ônus e o risco processuais de que falava Carnelutti. A gratuidade de justiça faz, eu explicava para os meus alunos de teoria do processo, é como participar de um sorteio sem pagar pelo bilhete. Se eu ganhar, eu quero o prêmio. Se eu perder, não pago nada. Não há possibilidade de que um sistema funcione bem e eticamente assim. E aí, agreguem os senhores a isso pioras consideráveis que a jurisprudência fez a esse sistema. Como, por exemplo,
aquelas duas opções que o STJ estabeleceu como jurisprudência assentada. Primeira delas, se eu peço 10 milhões de reais de dano moral e ganho R$1.000, eu não sucumbi. Então, eu vou me aventurar a pedir o que eu quiser. E mais, se eu peço 10 milhões de reais e ganho R$1.000, eu não sucumbi, mas posso recorrer. O STJ está quase nos dizendo, vamos lá, pessoal, vamos litigar e vamos recorrer. Baseado em quê? Baseado num inexistente pedido estimatório. Essa é a expressão que o STJ usa. Só que não existe pedido estimatório, não existia no CPC de 73 e não existe no 2015. O pedido deve ser certo e determinado. E quem formula um pedido avalia, ou deveria avaliar antes, as chances que tem em relação a isso e, portanto, arcar com o ônus da derrota. Outro exemplo que advém da própria jurisprudência do STJ em relação a isso diz respeito ao pedido estimatório, que permite esse tipo de abertura para que a parte recorra, mesmo não tendo sucumbido, e portanto, de certa maneira, estimula essa forma de atuar, contribuindo, portanto, também para que nós tenhamos uma falta de freios na avaliação daquilo que é razoável, em termos de pedido e em termos de defesa. O novo código tenta referir isso um pouco em relação aos honorários recursais, em relação aos quais diz que o tribunal majorará os honorários quando julgar o recurso e rechaçá-lo. A disciplina não ficou muito clara em alguns aspectos, porque não se disciplinou como isso acontece num eventual terceiro grau, e outros correlatos que vêm, que me parece até que o doutor Arthur daí vai tocar no assunto pelo que eu vi. Mas é uma primeira tentativa. E, para efetivamente concluir, tentou-se suprimir uma inconstitucionalidade flagrante que o Código de Processo Civil de 73 tinha, denunciada pelo saudoso professor Celso Agrícola Barbi há quase 40 anos, a respeito do parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil revogado, no tocante à condenação da fazenda pública. Como sabemos todos nós, se eu ingressasse com uma ação contra a fazenda pública no modelo do Código revogado, eu, se ganhasse, teria os meus honorários arbitrados na forma do parágrafo 4º. Se perdesse, se a fazenda promovesse uma demanda contra o meu cliente, a ação seria condenatória e, portanto, os honorários seriam fixados em percentual da condenação. O professor Celso Agrícola Barbi, e depois dele muitos outros, sempre apontaram a evidente inconstitucionalidade pelo tratamento díspar. E não é só se dizer porque é a fazenda pública, ela pode ter algumas diferenças de tratamento processual, isso todos nós sabemos. Mas é o tratamento substancialmente díspar entre tratar a fazenda de um modo quando ela é autora, ou quando ela é ré, ou quando ela é vencedora e vencida. O Código supera isso e, para fixação de valores objetivos, estabelece uma tabelinha em que o juiz deve encaixar o valor da condenação, ou do proveito econômico, ou da causa, sucessivamente, para o estabelecimento dos honorários. O problema é que nem todas as sentenças são líquidas e, portanto, o juiz não vai poder, muitas vezes, estabelecer esse valor desde logo. E essa liquidez não é obtida também, muitas vezes, de maneira simples, por mero cálculo. No mais das vezes, ela depende de questões mais complexas. Então, o tão só fato de se apor na lei uma tabela dentro da qual o juiz vai fixar valores dependendo de faixas, ainda mais faixas sequenciais, como esse caso, nem sempre resolve o problema. Por fim, uma preocupação
que todos nós temos a respeito das execuções contra a fazenda pública também tentou ser resolvida aqui, mencionando, nos termos da jurisprudência que já era assentada, que no parágrafo 7º do 85, que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Mas o Código não definiu se isso acontece apenas nos casos de precatório. Ou seja, há outras execuções contra a fazenda pública que não vão por precatório, porque vão por requisição de pequeno valor. A jurisprudência já tinha uma posição a respeito disso, mas como não havia na lei, volto a frisar, aquilo que já era aplicado de um modo assim antes do Código pode não continuar a ser aplicado agora, porque a mudança legislativa, embora ela reforce o que estava na jurisprudência, ela não definiu todos os aspectos e pecou por isso. Há, claro, uma série de outras questões aqui, mas eu creio que depois, aí no debate, nós vamos aprofundar. De qualquer sorte, eu renovo a imagem do meu agradecimento e também às senhoras e aos senhores a honra que tive de ser ouvido tão atentamente. Muito obrigado.